Olá, professores! Nessa aula nós vamos resolver algumas questões de LDB da banca FEPESE, banca que organizou o concurso em Balneário Camboriú, está organizando outro concurso na Prefeitura de São Carlos, fora diversos outros certames que ela tem pegado para trabalhar, sobretudo na região sul do país, por Santa Catarina e região. Vamos ver como essa banca costuma trabalhar a matéria de LDB em suas provas. Sem mais delongas, prepare-se em matéria de anotação e vamos à aula. Bem, essas são nossas questões na aula de hoje. Esse material vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Quando você for baixar, já curta o vídeo, se inscreva no canal para que a gente continue trazendo esse tipo de material aqui para o YouTube. Questão número 1, diz assim o seu texto. Consta no artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Eu sempre digo para os alunos que é importante você ler os princípios no dia que você for fazer a sua prova. Então, no dia de realização da sua prova, você acorda mais cedo, vai lá no artigo 3º da LDB e leia os princípios, para que você consiga ter o texto bem claro na sua mente e não erre nenhuma questão desse tema. Vamos lá. Primeira afirmativa, né? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Isso consta como princípio na LDB? Sim, está lá previsto como um princípio. Não basta apenas oferecer o acesso, mas também tem que oferecer condições de permanência, condições para que o aluno continue estudando. 2, então a primeira está verdadeira. Vou colocar de verde aqui para ficar mais claro. A primeira consta lá. Segundo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte ou saber. Texto literal do jeitinho que se encontra na LDB. Então a segunda ali também está lá como um princípio. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Sim, isso consta como um princípio da LDB. O ambiente escolar é um ambiente que ele aceita o pensamento diverso. 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Respeito à liberdade e apreço à tolerância é uma condição para que aquele ambiente tenha um pluralismo de ideias. Então você precisa, para que as pessoas pensem diferente estando no mesmo local, é preciso haver um respeito a essa liberdade e um apreço à tolerância. A pessoas que têm pensamentos diversos de você, que têm concepções pedagógicas diferentes daquilo que a gente tem. Então isso aqui consta como princípio da LDB. 5. Incentivo à meritocracia escolar. É bonito, mas não consta lá na LDB. Então o 5 está errado, não consta como um princípio expresso ali na LDB. Então nós temos aqui como verdadeiro a 1, a 2, a 3 e a 4. A 5 está errada. Vamos ver se tem essa alternativa aqui. A 1, a 2, a 3 e a 4. Então o nosso gabarito é D, é isso? Gabarito letra D. 1, 2, 3 e 4. Questão 2 diz assim: de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na redação dada pela Lei 13.415 de 2017, o ensino da pontinho, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Esse texto aqui está lá no artigo 26 da LDB. O artigo 26 vai falar sobre o currículo, então o currículo sendo composto pela Base Nacional Comum e por uma parte diversificada, e esse currículo é da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. No seu parágrafo 2º, ele vai dizer que o componente curricular arte, né, da arte, é um componente curricular obrigatório, né, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Eu já vi questões vir aqui e trocar que não é da educação básica, que é componente curricular obrigatório do ensino fundamental, ou somente da educação infantil. Então, você tem que ficar atento que a arte, né, o componente curricular da arte, ele é obrigatório em toda a educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Vamos lá, assinar a alternativa correta, como a gente viu, nós estamos falando aqui do componente curricular da arte. É o gabarito letra A. Questão 3 diz assim: de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a verificação de rendimento escolar, artigo 24, ali daquilo que é comum para o ensino fundamental e ensino médio, observará os seguintes critérios. Vamos lá. Como que vai ocorrer aí a verificação de rendimento? Primeiro, a avaliação contínua e cumulativa do desempenho dos alunos, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre de eventuais provas finais. Eu sempre digo que é importante você memorizar esse texto. Se você já fez comigo ali o curso da LDB completo, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você ainda não fez, é claro. Se você já fez, você sabe que eu sempre digo para memorizar esse texto aqui, porque ele cai muito. Sempre que vão falar de verificação de rendimento, cobram esse texto. É praticamente impossível ele não estar na sua prova. Então isso aqui está corretinho, do jeitinho que se encontra na LDB. Questão afirmativa 2. Realização de avaliações semanais para verificar os conhecimentos dos campos de língua portuguesa e matemática. É bonito, você pode fazer isso aqui, pode ser feito, porém não consta na LDB.
Você não está impedido de fazer essas avaliações, né, enquanto professor, porém não encontra-se na LDB como uma condição ali para verificação de rendimento escolar. Por isso está errado. 3. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Avanço é quando o aluno ele está ali na sua série regular, conforme a sua idade, série ou ciclo, né, ano ou ciclo, e você vai avançar ele para o série ou para o ano, né, ou ciclo subsequente, porque ele vai ter ali, condições ali, já de estar em uma outra série, em um outro ciclo, em um outro ano. Isso vai ser feito mediante uma verificação de aprendizado, certinho, o 3 está correto. Deixa eu puxar aqui, 3 está correto. 4. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atrasos. Já o Instituto da Aceleração é para quem está atrasado. Então, quando ele está em defasagem ali em relação à idade dele, ao ciclo ou ano que ele deveria estar, você vai promover condições para que ele faça uma aceleração. Você acelera esse aluno para ele conseguir acompanhar ali os alunos na mesma faixa etária. Então, nós vamos ter aqui como errado somente a 2. Então, correto 1, 3 e 4. Vamos lá? Correto 1, 3 e 4, alternativa C é o nosso gabarito. Questão 4. Complete a frase abaixo de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A educação abrange, pontinho, 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 o que se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Esse aqui é o texto ali do artigo 1 da LDB, que vai dizer o quê? Que a educação ela abrange processos formativos, processos de formação da pessoa humana. E esses processos vão se desenvolver na vida familiar, na convivência humana, em diversas outras situações ali que é possível ocorrer a educação, a aprendizagem. Vamos lá, então nós temos aqui como o preenchimento aqui desse campo, os processos formativos. Artigo 1 da LDB, extremamente simples essa questão aqui. Vamos lá, a questão é gabarito letra E. Processos formativos aqui vai preencher a nossa lacuna, certo? Questão 5 vai dizer assim: acerca da regulamentação do artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que regulamenta o ensino religioso. O ensino religioso costuma ter uma taxa de erro muito alta no país. É correto afirmar que, vamos lá, nós temos 3 afirmativas aqui. Primeira, é assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedada quaisquer formas de proselitismo, de tentar convencer de forma persuasiva fortemente a pessoa a se convencer para o seu ponto de vista, né, político ou religioso. Né? O proselitismo religioso ele é vedado pela LDB. Isso aqui está corretíssimo, do jeitinho que se encontra na LDB. É assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa, vedada o proselitismo, não pode ter essa inclinação forte para uma determinada religião. 2. A segunda afirmativa. Constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas, da educação básica. Olha só como que foi sorrateira a banca, foi sorrateira, hein? Constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas, da educação básica. Da educação básica? Não, está errado. A educação básica é um nível, né, composto por etapas. Quais são as etapas da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O que ele está falando aqui? Ó? Que o ensino religioso constitui disciplina dos horários normais da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Isso está errado. O artigo 33 da LDB vai falar que o ensino religioso ele vai ser ofertado no ensino fundamental. Constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental e não da educação básica. Então, essa educação básica aqui tornou essa questão errada. Questãozinha sorrateira, difícil. 3. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para definição dos conteúdos. Certinho, né? As entidades civis ali serão ouvidas para definir os conteúdos de ensino religioso. Então, está correto. Então, nós vamos ter aqui como correto a afirmativa 1 e a afirmativa 3. Gabarito letra C. Com isso, a gente termina as questões dessa aula. E pessoal, espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham aprendido algo, curta o vídeo, se inscreva no canal para continuar acompanhando aqui os demais materiais que serão postados. E até a próxima aula.